Aqui, pastor, tem uma pergunta da nossa irmã Zumira. Ela chega a dizer aqui, pastor, eu tenho uma amiga e irmã em Cristo e ela está vivendo uma vida de situação muito difícil com seu esposo. Segundo ela, pastor, esse irmão é presbítero, porém ele assiste site de prostituição, pornografia. E ela pergunta a respeito da amiga dela, se a amiga dela, que também é irmã em Cristo, se ela deve falar com o pastor da sua igreja, que é o pastor presidente, a respeito dessa situação, porque ela diz aqui que isso é comum para ele cometer esse ato, não é uma coisa assim esporádica, mas é normal para ele viver esse tipo de vida, pastor. Irmão, isso aqui é uma situação difícil, né? Um obreiro da casa do Senhor, que foi consagrado para o ministério, para levar a mensagem do Evangelho, segundo aqui a nossa irmã, um obreiro atuante, está envolvido com pornografia, acessando sites pornográficos. Então a irmã pede uma orientação, o que deve fazer. Primeiro nós queremos dizer para a nossa irmã que ela deve ter uma conversa sincera, contundente com o seu esposo. Com certeza. Como esposa e como também serva do Senhor, e mostrar para esse obreiro, na palavra, né, pastor? Na palavra, que ele está totalmente errado. Que ele está vivendo voltado para a carne, está se inclinando para as coisas da carne. E que ele tem grande responsabilidade perante a esposa, perante a família e principalmente perante de Deus. Que ele está vivendo uma situação de pecado. Está deixando de andar no espírito e está vivendo na carne. E o que a Bíblia diz sobre aqueles que se inclinam para as coisas da carne? Não poderia ler a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8, do versículo 5 ao versículo 8, é um texto que nós recomendamos a esta irmã sentar e conversar com o seu esposo e ler para ele Romanos capítulo 8, do versículo 5 ao versículo 8. O irmão pode ler? Sim. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, o texto é muito claro, né? Porque a inclinação da carne é morte. Uma pessoa envolvida com pornografia, principalmente um obreiro de púlpito, ele está se inclinando para a carne. É morte espiritual. Mas a inclinação do espírito é vida. E o versículo 8 é muito claro. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, esta pessoa não está agradando a Deus, não está cuidando da sua vida espiritual. Como é que ele pode cuidar da vida espiritual dos outros? Até porque a palavra diz, a quem muito é dado, muito é cobrado. Exatamente. Um dia ele estava no banco, hoje ele é um presbítero. E o que a Bíblia fala sobre os presbíteros? Quais são as qualificações para alguém ser um presbítero? Nós encontramos lá na carta do apóstolo Paulo a Tito, no capítulo 1, do versículo 5 em diante. O irmão pode ler, por favor? Posso, sim. Essa irmã pode mostrar para o seu esposo. Isso, que ela esteja anotando, né? Porque vai precisar passar para ele. Você não está aqui cumprindo as exigências que a Bíblia recomenda para um presbítero. O irmão pode ler? Tito 1, do versículo 5 até o versículo 9. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabeleceste presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher,
que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar como a sã doutrina, como para convencer os contradizentes, ou seja, aqueles que estão à sua volta, né, pastor? Então aqui é muito claro, né? As qualificações de um candidato a um cargo de presbítero, a um chamado de presbítero. E aqui fala do versículo 6, aquele que for irrepreensível. Uma pessoa envolvida com pornografia não é uma pessoa irrepreensível. Marido de uma mulher. Quando fala aqui marido de uma mulher, inclui também respeitar a sua esposa, conviver com harmonia. Uma pessoa que está envolvida em site pornográfico e faz questão de a esposa saber, ele não está, então, respeitando sua esposa. Portanto, esse irmão está fora da palavra. E a irmã pergunta se ela deve avisar o seu pastor. Primeira recomendação, converse com o seu marido. Mostre pela Bíblia que ele está errado, que ele não pode continuar assim, que está na carne, não foi chamado para viver desta maneira, que ele tem responsabilidade perante a família e perante a igreja, e que ele precisa deixar esse pecado e se arrepender. Se ele persistir no erro, comunica para ele, vou pedir um aconselhamento pastoral. Comunica primeiro a ele. Então a irmã, ele não mudando, não tendo uma mudança de vida, a irmã então tem esta liberdade de procurar o seu pastor local e procurar um aconselhamento, uma orientação para que ele possa conversar com o seu esposo, com o presbítero. Isso indica, pastor, que se ele está nessa situação é porque ele não tem vivido o evangelho, não tem lido Bíblia, não tem orado, não tem buscado. Porque quem lê Bíblia, quem ora, quem busca a presença de Deus, sente força do Espírito Santo para não cair nesse engodo. Para vencer o pecado. Para vencer o pecado. Nós temos aqui também, pastor, uma pergunta do nosso irmão William. Ele gostaria de saber a respeito de curas e milagres. Os dons são contemporâneos? Qual o fundamento dos sensacionalistas? Ele quer saber sobre curas, sobre milagres. Eu tenho aqui até passagem de Bíblia que fala a respeito, mas o pastor então, fica à vontade. Vamos então aqui responder a pergunta do nosso irmão William. Se o Senhor Jesus Cristo ainda pode curar e realizar milagres? Sim, é óbvio. A Bíblia nos apresenta que o Senhor Jesus é onipotente. Ele pode tudo. Dizer que não existe mais hoje cura divina, não existe milagres, que Deus não opera mais milagres, Deus não opera mais curas divinas, é contra a palavra de Deus, é negar a onipotência de Deus. Sim, o Senhor Jesus continua o mesmo. Ele é o mesmo Jesus que curou antigamente, o mesmo Jesus que curou o cego, Bartimeu, a mulher do fluxo de sangue. Esse é o mesmo Jesus que nós seguimos e que ele tem poder ainda para curar e cura. Nós temos ouvido e presenciado muitas pessoas serem curadas pela oração da fé, porque depositaram a sua confiança no Senhor Jesus e receberam a sua bênção. Sabemos que tem falsas curas, pastores que fazem propagandas de curas que não foram realizadas, muita fantasia. Mas não podemos negar, Jesus ainda é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e as pessoas enfermas podem sim procurar a orientação do médico, o tratamento médico e também clamar pela cura divina. O irmão poderia
ler para nós aí Hebreus capítulo 13, versículo 8. Vê se o texto fala que Jesus está limitado. Não, pelo contrário. Hebreus 13:8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Mesmo ontem, hoje e eternamente. Então ontem ele curava, hoje também ele cura. E amanhã também pode curar. Então ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E ainda nós lemos lá em Marcos capítulo 16, versículo 15 ao 17. Diz assim: E disse-lhes: Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome: expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. O texto é muito claro. Vamos pregar o evangelho, Jesus está falando, né? E quem crer e aquele que confiar nessa palavra, colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus. Então é promessa do Senhor Jesus. E de pregar o evangelho a toda criatura. Meu nome expulsarão demônios. Em meu nome colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Dizer então que esse texto não tem mais validade? Não, agora, pelo contrário. a segunda pergunta do irmão. Se os dons espirituais são contemporâneos. Nós cremos na atualidade dos dons espirituais. Os dons espirituais foram dados à igreja, não cessaram e continuam ainda operando na igreja. Nós lemos lá em Atos capítulo 2, versículo 38 e 39. O irmão poderia ler? Atos capítulo 2, 38 e 39. Pedro falando sobre o dom do Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo. O que é que está escrito lá, irmão? Por favor. E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. É muito claro, porque a promessa, qual é a promessa? A promessa está lá em Atos capítulo 1, do versículo 4, né? A promessa de serem cheios do Espírito Santo, receberem o dom do Espírito, o batismo com o Espírito Santo. E ele fala, recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor Jesus, chamar. Então a promessa do batismo com o Espírito Santo, dos dons espirituais, é para tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Não está limitado a uma época da história da igreja. O Senhor te chamou, você já recebeu o Senhor Jesus, o Espírito Santo habita no teu coração, então você pode sim receber os dons espirituais. Amém.